Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Camila Ornella, sou professora de Exatas, Química, Física e Matemática. E hoje a gente vai fazer mais uma questãozinha de simplificação de expressão, só que agora ele quer que a gente chegue numa fração irredutível. Essa questão ela é de uma AP1, né, do curso de Matemática Básica do CEDERJ. Então você que é do CEDERJ, você está no canal certo, porque a gente está fazendo muita questão voltada para os cursos do CEDERJ, né, de Exatas, Química, Física e Matemática. Então essa aqui é mais uma questão. Para quem não é do CEDERJ também é de grande valia, né, porque são questões que caem no Enem, no vestibular, né, então é questão de matemática básica mesmo, tá? Vamos lá, vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Uma dica que eu dou para a gente começar é a gente começar separando, né, a expressão inteira em termos. Então a gente vai pegar aqui, ó, esse carinha, a gente vai chamar ele de primeiro termo, né? Aí tem uma conta aqui para fazer, né? Então a gente vai pegar o primeiro termo e vai multiplicar pelo segundo. Então, nosso parâmetro para a gente saber como que a gente vai dividir essa expressão em termos é justamente a operação entre coisas, digamos assim, né? Então, aqui eu tenho o segundo termo, porque eu tenho uma operação, né? A multiplicação entre o primeiro e o segundo termo. Aí que eu tenho mais uma operação, a soma, a adição. Então, significa que aqui eu tenho um terceiro termo, né? Um terceiro termo, terceiro termo. E aqui eu tenho uma subtração, né? O menos. Então, aqui significa que o próximo cara inteiro é o quarto termo, né? Então, essa expressão ela está dividida em 4. A gente dividiu em 4. A gente pode dividir, se for uma expressão maior, pode ter mais termos. Se for uma expressão menor, pode ter menos termos, tá? Então, dessa maneira fica mais fácil de a gente resolver. A gente vai resolver termo por termo, né? Então, o primeiro termo, né, eu vou repetir aqui, é 11 sobre 5 vezes 3 sobre 121. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma multiplicação de frações, correto? E aí a gente tem que lembrar como é que a gente resolve uma multiplicação de fração, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar o de cima pelo de cima, o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Já vi muitos alunos fazendo MMC aqui, gente, não pode. MMC é só em adição e subtração. Quando eu tenho uma multiplicação de fração, eu tenho que multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Com isso, a gente vai ficar com 11 vezes 3, que vai dar 33, sobre 121 vezes 5, que vai dar 605, ok? Lembrando que ele quer, no final de tudo, uma fração irredutível. Então, essa é outra dica que eu dou. Sempre que você puder na matemática, você tem que ir simplificando, sempre que for possível. Então, aqui, por exemplo, a gente pode dividir o 33 por 11 e o 105 por 11 também, né? A gente fazendo essas divisões, ou seja, essa simplificação, 33 dividido por 11 vai dar 3, e 605 dividido por 11 vai dar 55. Pronto, aqui acabou. Por que aqui acabou? Porque eu não tenho nenhum número que eu consiga dividir o 3 e o 55 ao mesmo tempo. Então, essa fração aqui, 3 sobre 55, é uma fração irredutível, ok? Então, chegamos aqui no final do primeiro termo. Vamos botar entre aspas, tá? O resultado do primeiro termo é isso aqui, tá? Não é o resultado da expressão toda, porque a gente vai ter que depois fazer a conta com cada termo, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver agora o segundo termo dessa expressão. O segundo termo é esse daqui, né? Perceba que eu tenho uma conta em cima aqui e depois o resultado a gente vai dividir por essa fração. Então, a gente vai fazer o passo a passo aqui primeiro. Então, primeiro eu tenho 12 sobre 9 menos 1, né? Que é esse numerador aqui dessa expressão toda, dessa fração inteira, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Aí, aqui sim, a gente vai ter que fazer o MMC, né? Porque eu tenho uma fração aqui, 12 sobre 9, e eu tenho 1. O 1, eu posso botar o outro 1 embaixo, eu também virei uma fração, 1 sobre 1. E agora, o que eu faço? Eu vou ter que fazer o MMC entre o 9 e o 1, né? Que vai dar o próprio 9, ok? Então, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 9. MMC, a gente vai ter que multiplicar, né? Esse número que a gente achou pelo de cima. 1 vezes 12 vai dar 12, menos 9 vezes 1 vai dar 9. Então, o resultado disso aqui, 12 menos 9, vai dar 3 nonos. E aí, de novo, temos que simplificar. Sempre que possível, a gente tem que simplificar. Então, aqui eu posso dividir em cima e embaixo por 3, né?
E aí, de novo, a simplificação tem que ser sempre a divisão em cima e embaixo pelo mesmo número. Aqui a gente fez pelo 11, tá vendo? Aqui a gente vai fazer pelo 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 9 dividido por 3 vai dar 3. Pronto, chegamos no final dessa aqui. Porque 1 e 3 não tem nenhum divisor em comum, né? Então, eu não posso mais simplificar, ou seja, chegamos numa fração irredutível, tá? Só que essa fração não é o resultado ainda do segundo termo, porque esse 1/3 é só o nosso numerador, é o resultado do nosso numerador. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo. Então, esse 12 sobre 9 menos 1 virou 1/3. Então, a gente ficou com 1/3 dividido por 5 12avos, ok? Aí, a gente tem que lembrar que... Eu gosto de representar assim, ó, que eu acho que fica mais fácil de ver, né? Tanto essa forma quanto essa, então, a gente está falando a mesma coisa, uma divisão de fração, né? Então, aqui eu estou dividindo essa fração de cima pela fração de baixo. Então, aqui eu estou 1/3 dividido por 5 12avos. Por que eu gosto de representar assim? Porque aí fica mais fácil da gente lembrar qual é a propriedade de divisão de fração, né? Assim como na multiplicação aqui, eu tenho que multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, ou seja, numerador por numerador, denominador por denominador. Aqui na divisão de fração, qual é a regra? Eu tenho que repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu vou inverter esses 5 12avos, desculpa, eu acabei repetindo. A gente vai botar aqui 12 sobre 5, né? Então, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. E aí, ficou uma multiplicação de frações, como a gente já viu aqui no primeiro termo. O que eu tenho que fazer? Multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, né? Então, vamos lá. Então, vamos ficar com... 1 vezes 12 vai dar 12, né? 3 vezes 5, 15. Eu consigo simplificar aqui o 12 e o 15? Sim, eu consigo. Eu consigo dividir em cima e embaixo pelo 3, né? Eu consigo dividir em cima e embaixo pelo 3. E aí, a gente vai achar 12 dividido por 3 vai dar 4. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Acabou, porque o 4 e o 5 não tem nenhum divisor em comum, né? Então, esse aqui, aí agora sim é o resultado final do nosso segundo termo. Tudo bem? Vamos para o terceiro termo. Percebam que está ficando um pouquinho mais difícil, né? Mas não é impossível. Vamos lá. Então, o terceiro termo, a gente tem algumas coisas para observar aqui. A primeira delas é que a gente tem um colchete aqui, né? A gente tem essa potência negativa, que a gente já vai ver qual é a regra, relembrar qual é a regra para a gente tirar essa potência negativa aqui, né? E a gente tem uma raiz com coisas dentro dela. Então, dentro da raiz, a gente vai olhar primeiro para essa raiz, né? Então, dentro dessa raiz, percebam que eu tenho uma potência e uma multiplicação com fração. Eu tenho que resolver primeiro essa potência aqui, né? 2 à quinta. O que é o 2 à quinta? Vamos relembrar aqui potência. 2 à quinta não é 2 vezes 5. É o 2 vezes ele mesmo 5 vezes, né? 3, 4, 5. É o 2 vezes ele mesmo 5 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 à quinta, 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 32, ok? Então, agora eu fiquei dentro dessa raiz aqui, ó, com o 32, que antes era o 2 à quinta, vezes 1 sobre 2. Né? E aí eu posso transformar esse cara aqui, ó, esse 32, em uma fração, que fica mais fácil de eu ver. Ou seja, eu tenho de novo uma multiplicação de frações. O que eu tenho que fazer? O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, a gente vai ficar com raiz de 32 vezes 1, que vai dar 32, dividido por 1 vezes 2, que vai dar 2. 32 dividido por 2 vai dar 16. Então, eu fiquei com raiz quadrada de 16. O que é a raiz quadrada de um número? É um número, né, que vezes ele mesmo tem que dar 16. Que número vezes ele mesmo dá 16? É o 4, né? Então, a raiz quadrada de 16 é 4, ok? Então, tudo isso aqui em cima, todo esse numerador é 4, tá? Então, vai ficar, vamos repetir aqui, vai ficar 4 sobre 9, né? Percebam que o denominador aqui, o 9, a gente não fez nada com ele ainda. E a gente tem um expoente aqui, menos 1, né? Por isso que eu tô botando entre parênteses, porque esse menos 1 aqui, ele tá pegando a fração inteira. Se eu coloco desse jeito aqui, ó, sem o parêntese, né?
Esse menos 1, ele está ligado só ao 4, e aí estaria errado. Eu tenho que botar entre parênteses, né? Porque esse menos 1 está pegando a fração inteira. Tanto que aqui está entre colchete, né? Então, beleza. Então, agora a gente tem que lembrar de uma outra propriedadezinha de potência, né? Na matemática, um assunto vai levando o outro. Então, aqui, qual é a propriedade de potência quando eu tenho um expoente negativo? O que eu tenho que fazer? Isso é uma regra, uma propriedade. Eu tenho que inverter aqui o numerador com o denominador. Então, o denominador, que é o 9, passa a ser o numerador, e o numerador, que é o 4, passa a ser o denominador. E eu repito o expoente, só que com sinal positivo. Só que 9 sobre 4 elevado a 1 é o que? É o 9 uma vez, então é ele mesmo. E o 4 elevado a 1 é o 4 uma vez, é ele mesmo. Então, o resultado final aqui do terceiro termo, né, vai ser 9 sobre 4, ok? Bom, e agora a gente vai fazer o quarto e último termo, né? O quarto termo é 287 sobre 275, mais 1 sobre 0,4. Bem, então, esse 1 sobre 0,4, a gente pode transformar isso aqui, ó, no seguinte: 1 sobre 4 sobre 10, porque esse 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10, né? E aí aqui eu vou representar assim para ficar mais fácil da gente ver. 1 dividido, né? Porque essa barra aqui é divisão. 1 dividido por 4 décimos. Eu posso transformar esse 1 em uma fração, para ficar mais fácil de eu visualizar também. Então, qual é a regra de divisão de fração? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 1 sobre 1 vezes 10 quartos. 1 vezes 10 vai dar 10, 1 vezes 4 vai dar 4. Então, esse cara aqui, 1 dividido por 0,4, se transforma em 10 quartos. Então, eu vou repetir aqui esse 287 sobre 275 mais 10 quartos. Camila, eu poderia resolver aqui? Poderia, né? Mas vai dar um trabalho um pouco além. Vai dar um trabalho que a gente não necessariamente precisa fazer. A gente pode voltar direto com esse termo inteiro, como se fosse o quarto termo, e juntar com o resto que a gente achou para a gente poder terminar de resolver, tá? Então, esse aqui seria o resultado, entre aspas, da resolução do quarto termo. Então, o que a gente fez só? A gente só transformou isso daqui, né, nessa fração aqui, 10 sobre 4, tá? Agora, a gente vai juntar todo mundo, né? Deixa eu colocar de outra cor aqui. A gente vai juntar todos os termos que a gente achou. Então, o primeiro termo é 3 sobre 55, né? Então, o primeiro termo é 3 sobre 55, ok? Aí, qual é a operação que a gente faz entre o primeiro e o segundo termo? É uma multiplicação. Então, vai ser 3 sobre 55 vezes, né? O segundo termo, o resultado do segundo termo que a gente achou aqui, ó, que é 4 quintos, né? Vezes 4 quintos. Aí, agora, qual a operação entre o segundo e o terceiro termo? É uma soma, então vai ser mais o terceiro termo. Quem é o terceiro termo que nós encontramos aqui? É o 9 quartos, né? Então, vai ser mais 9 sobre 4. E, por último, né, vai ser menos o quarto termo. O quarto termo vai ser menos 287 sobre 275 mais 10 quartos, porque isso aqui é o quarto termo que a gente acabou de achar, ok? E aí a gente vai fazer o que agora? A gente vai fazer primeiro essa multiplicação aqui, né? Então, como é que multiplica a fração? De novo, é o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, vai ficar 3 vezes 4, que dá 12, sobre 55 vezes 5, que dá 275. Mais 9 quartos, menos 287 sobre 275, mais 10 sobre 4, ok? E aí agora, né, como eu só tenho 275 e o 4, o MMC vai ser a multiplicação deles. Então, 275 vezes 4 vai dar 1.100. Então, aqui, o MMC entre 275 e 4 vai ser 1.100. Basta eu multiplicar o 275 por 4 para eu achar esse 1.100. E aí, aqui eu inverto. Aqui vai ser o 4, aqui vai ser o 275, aqui vai ser o 4, aqui vai ser o 275.
E agora a gente multiplica esses números pelos respectivos aqui numeradores. Então, 12 vezes 4 vai dar 48, mais 275 vezes 9. 275 vezes 9 vai dar 2.475, menos, aí que eu tenho um menos, o 4 vezes esse 287. 287 vezes 4 vai dar 1.148, né? Mais 275 vezes 10, que vai dar 2.750. Tudo isso dividido por 1.100. Deixa eu botar esse 1.100 mais no meio aqui. Tudo isso dividido por 1.100, que é o MMC entre 4 e 275. Agora eu vou resolver aqui em cima, né? Na ordem que aparece. Então, eu vou fazer primeiro 48 mais 2.475. Vai dar 48 mais 2.475. Vai dar 2.523. E eu vou repetir os que eu não usei ainda, né? Mais 2.750. Tudo isso dividido por 1.100, ok? Aí agora eu vou fazer esse 2.523 menos o 1.148. Menos 1.148 vai dar 1.375 mais 2.750. Tudo isso dividido por 1.100 vai ser igual 27,50, vai dar 4.125 dividido por 1.100. Ah, chegamos no resultado final? Não, por quê? Porque ele pede a fração irredutível. Então, a gente tem que ir dividindo até chegar numa irredutível. Aqui eu posso dividir em cima e embaixo por 5, né? Então, eu vou encontrar, eu fazendo essa divisão, né? Eu vou encontrar aqui 825 e embaixo eu vou encontrar 220, né? Eu consigo continuar dividindo por 5. Então, eu vou dividir aqui em cima por 5 novamente e embaixo por 5. Lembrando que na simplificação, a gente tem sempre que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, se eu escolher o 5 em cima, o 5 tem que ser obrigado a ser embaixo. Então, por isso que eu só consigo simplificar quando os dois termos, tanto o numerador quanto o denominador, é divisível pelo mesmo número. Então, 825 por 5 vai dar 165. E o 220 por 5 vai dar 44, ok? Agora eu consigo dividir por 5? Não, por quê? Porque o 44 não é divisível por 5. Então, eu vou dividir por quem? Eu vou ter que achar um outro número que divida o 165 e o 44 ao mesmo tempo. E aí eu posso achar o 11, né? Se eu dividir o 165 por 11, eu vou encontrar 15. E se eu dividir 44 por 11, eu vou encontrar 4, né? E aí sim eu chego no meu resultado final. Por quê? Eu não tenho nenhum número que divida o 15 e o 4 ao mesmo tempo. Então, o meu resultado final, a minha fração irredutível que eu cheguei é essa daqui, 15 sobre 4. Então, o resultado final dessa expressão aqui inteira que a gente começou é só isso, é 15 sobre 4. Então, de números grandes, a gente chegou nessa fração irredutível aqui, 15 sobre 4, que é o resultado final, ok? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Curta a página, curta o canal para você acompanhar sempre as novidades. Estou tentando postar todos os dias um vídeo novo. Então, acompanhe para você conseguir entender a matemática básica, que é fundamental para os outros desafios que vêm pela frente se você faz uma faculdade, por exemplo, de exatas. Cálculo, né? Os cálculos, as físicas, enfim. Então, a matemática básica ela precisa estar muito bem consolidada para você conseguir se sair bem e não ter grandes dificuldades nessas outras disciplinas, nessas outras matérias do seu curso, tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima!